Nas redes sociais, a alimentação virou tendência. Dietas milagrosas, receitas detox, promessas de emagrecimento rápido e conselhos sem base científica circulam todos os dias e alcançam milhões de pessoas. Mas o que parece inofensivo pode colocar a saúde em risco. No programa de hoje vamos falar sobre como combater a desinformação nutricional nas redes sociais, entender o que é mito, o que é ciência, o papel dos influenciadores, dos profissionais de saúde e da própria sociedade na construção de uma relação mais segura e consciente com a alimentação. Informação correta. Obrigado por você aceitar tomar um cafezinho comigo. Motivo de alegria recebê-la. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer também estar aqui para a gente conversar. Esse tema, né, fake news, nos dias de fake news, nos tempos de fake news, e as pessoas acreditam, infelizmente, e terminam, digamos assim, sendo prejudicadas muitas vezes, né? Isso. Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande com a informação por conta das redes sociais, mas nem toda informação ela é verídica, então a gente tem que ficar atento em relação a isso. E sempre que as informações são postas, tem aquela história de filtro, tem aquela história de... né, tem uma série de informações adicionais que encantam a gente, né? E chama atenção, e isso, consequentemente, eu vou obedecer. Isso, é verdade. E aí, principalmente quando você tem o desejo de buscar alguma coisa e aquela informação ela é muito fácil. No caso do emagrecimento que a gente tem hoje, né? Muita gente querendo aí emagrecer de forma muito fácil, aí vem uma informação, né? Faz uma tal dieta que você vai conseguir tal resultado. Mas acontece que nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Lá na academia tinha uma garota que ela era, de certa forma, eu vou dizer assim, fofinha. E assim, em questão de 30 dias, 40 dias, a menina secou, sabe? Aí eu cheguei assim para o instrutor e disse, rapaz, essa menina é aquela... Eu disse, como foi que chegou isso aí eu também não sei não foi a academia não, viu? Mas é impressionante, mas a menina assim, sabe... secou, murchou, ficou... Eu digo, minha nossa senhora, para onde foi a carne dessa mulher aí? Emagreceu muito rápido, muito né? Rápido. Isso aí é um problema, porque quando a gente emagrece muito rápido, em pouco tempo, você não perde só gordura, você perde também massa magra. O que você está tentando construir na academia, você acaba perdendo. E quando eu perco muita massa magra, eu vou diminuindo a minha qualidade de vida e a minha expectativa de vida. Se você olhar para uma pessoa idosa, que ela é bem mais magrinha, se ela tiver muita pouca massa magra, ela pode ter sarcopenia, que é dificuldade para caminhar, para se locomover. E a massa magra, ela é tipo um protetor para a nossa qualidade de vida. Então, quanto mais massa magra eu tenho, melhor qualidade de vida eu tenho. E isso também fala-se nas redes sociais, mas as pessoas querem milagres, né? Isso. E hoje em dia, mais ainda por conta das canetas do emagrecimento. Já ouviu falar? Demais. Isso. E aí, algumas realmente funcionam e é bom, dependendo do seu diagnóstico, mas muitas não têm essa orientação do profissional. E aí chega o ponto-chave da nossa conversa. Muita informação que está na rede social é por um influenciador que não tem formação científica. Sequer usou também. Isso, sequer usou. Às vezes está ganhando um patrocínio só, aí
vai lá divulgar. Isso é um perigo muito grande. E os influenciadores, de um modo geral, masculino e feminino, querem saber se estão recebendo, né? Aí eu te pergunto, no contexto geral do direito, que não é sua área, cabe penalidade sobre essas pessoas? Porque é uma propaganda, eu não sei se falsa, né? Uma propaganda enganosa, né? Então, isso aí é um problema hoje em dia, porque a gente não tem leis realmente que vai regulamentar realmente essa informação. Hoje em dia tem alguns projetos de lei, mas ainda nada aprovado, de que realmente só quem deveria trazer informação de um determinado conteúdo é quem tem aquela formação para isso. No caso, o nutricionista ou o educador físico. Porém, a gente ainda não tem essa legislação realmente nas redes sociais. E as pessoas são fáceis de serem manipuladas, né? Infelizmente. Muito fáceis. Sempre eu dou a dica assim, se você gosta dessa informação, no caso aqui, a nutrição, né? Para você ter confiança realmente que aquela informação é correta, procura um influenciador que já esteja formado, que tenha uma inscrição feita no conselho. No caso da nutrição, a gente tem o CRN 11, que é o que regulamenta a profissão do nutricionista. Se ele tem a inscrição no conselho, é sinal que realmente ele pode atuar e pode falar todas aquelas informações. Apesar de que tem muito nutricionista também hoje que acaba errando um pouquinho aí nas informações. Mas aí assume a responsabilidade penal, civil e penal, né? Pelo erro cometido, né? É como o médico, se ele errar, ele vai responder também, né? Isso mesmo. Mas aí isso é muito interessante e muito importante, e o telespectador precisa estar atento. Saber se essa pessoa que está apresentando, está falando, está mostrando algum benefício naquele formato, se ele tem competência para isso. É como um advogado falar, como um leigo falar em direito, como um médico falar em contabilidade e vice-versa, e assim vai, né? Então, temos que ter essa cautela. E se tivermos essa observação, consequentemente, nós teremos menos problemas, porque nós estamos falando de saúde, né? Isso, saúde. E vida. E esse processo esse cuidado que nós temos, que devemos ter, pode nos causar um problema de impacto ou para sempre, né? Isso mesmo. No caso de eu vou usar aqui a caneta lá, eu só vejo na televisão, mas o uso incorreto de uma caneta, por exemplo, isso pode me levar a um dano eterno, né? Isso. O uso dessas canetas, elas têm uma indicação correta. Deve ser utilizado para pessoas que estão no IMC muito alto. O IMC é o índice de massa muscular, então quando você está ali com um percentual de gordura muito alto, e também se você tem alguma comorbidade associada, geralmente o diabetes. Só que muita gente só querem usar para perder 5 quilinhos. Então, eu estou bem com o meu corpo, mas eu não estou gostando dessa gordurinha localizada, eu vou usar. Isso está errado, porque ele é um tratamento para pessoas específicas, que no caso é a obesidade. E tem que ser prescrito por um médico. Nem nutricionista pode prescrever essas canetinhas do emagrecimento, que a gente tem hoje o Mounjaro, né, o mais utilizado. Mas só quem pode prescrever é médico mesmo. O nutricionista, ele vai auxiliar no plano alimentar. Então, você tem que usar um medicamento e você tem que fazer a dieta. Por quê? Um dia você vai parar o medicamento. Ele não é para sempre. E se você não tiver aí esse hábito alimentar de seguir um plano alimentar, você tem o ganho de peso novamente. Agora, imagine quem tem um excesso de peso para se adaptar à nova formatação de alimentação. Mas é possível, né? Isso é porque, assim, muita gente acha que quando vai iniciar uma dieta, vai fazer uma dieta para passar fome, né? Aquele famoso regime. Hoje em dia não existe mais isso de regime. Dá pra gente prescrever um plano alimentar equilibrado e que você tenha saciedade. Além de professora, né? Como você já mencionou, eu também sou nutricionista, eu atendo em consultório. Tem pessoas que chegam lá e eu prescrevo um
plano alimentar e ele fala assim, eu vou passar fome com isso. Eu disse, vai não, você vai ver, próximo mês você vai retornar aqui, você vai ter perdido peso e sua alimentação vai estar ok. E realmente acontece isso. Recentemente eu recebi um paciente que ele perdeu 8 quilos em um mês, sem usar nenhuma canetinha. Mas por quê? Porque ele é uma pessoa que realmente segue o plano alimentar, faz exercício físico, e aí o que a gente faz para essa pessoa não sentir tanta fome? A gente coloca mais proteína. Por exemplo, se você já foi num churrasco ou num rodízio de carne? Já, dou prejuízo não. Eu saio no prejuízo porque eu não como tanto. Porque quando a gente come carne, que no caso é a proteína, ela nos traz mais saciedade. É diferente de eu ir num rodízio de pizza, que é só massa. Então, quanto mais carboidrato eu como, mais vontade eu tenho de comer. Proteína é o contrário. Quanto mais proteína eu como, eu fico mais saciada. Então, quando a gente faz uma dieta para aquele paciente que ele quer perder peso, a gente aumenta a proteína, reduz o carboidrato, mas não elimina. Então, você não precisa cortar o pão e o arroz para emagrecer. Dele, né? Porque nós precisamos dele também, precisa, né? para ter energia. E aí a gente vai adequando. Por exemplo, horário. Muitas pessoas que querem emagrecer erram no horário. Não come de 3 em 3 horas, não faz uma refeição completa. Aí quando vai para a próxima refeição, quer comer aquela pratada de predeiro, né? Que a gente fala assim. Aí isso que vai prejudicando. Quando você muda esses hábitos de vida e essa quantidade, já melhora bastante. E você ainda pode comer um hambúrguer, uma pizza no final de semana. Não tem problema. Não precisa também ser aquela restrição total. Dá para equilibrar tudo. É possível, né? Passar por esse processo comendo de tudo, né? Comendo de tudo. Você não precisa de restrições. Você precisa de quantidade equilibrada. No emagrecimento... Controle emocional. Eu como muita carne, eu não vou comer muita carne hoje. Tem que equilibrar um pouquinho. Então, dá para você comer o que você gosta com aquela quantidade equilibrada. Eu falo muito para os meus pacientes, é só você ter equilíbrio. O que é que você não vai comer, se realmente for uma coisa que é todos os dias e que lhe prejudica muito? Por exemplo, pastel e hambúrguer todo dia na janta, dá certo? Não dá certo, mas uma vez por semana dá certo. É só ter educação, né? É só ser educado, né? Isso. Agora, é um processo que eu imagino que seja um pouco, digamos, eu passei a minha vida, por exemplo, vou mudar totalmente o ritmo para você me entender. Eu passei a minha vida inteira com minha pressão 12/8. Saiu recentemente uma notícia dizendo que é uma pressão alta. Eu digo, e até hoje eu não morri. Por isso, mas esse novo método aí, essa nova regra aí é para quem nasceu agora. Para mim, não. Então, assim, para eu mudar radicalmente a minha forma de alimentação, não é fácil. E não pode ser da noite pro dia. Por exemplo, hoje eu quero emagrecer. Educação, aí eu vou, eu vou mudar tudo. Que eu fazia errado a vida toda, num dia eu quero mudar tudo. Tá errado. Você tem que fazer aos poucos para criar o hábito alimentar. Então também não adianta dizer assim, eu vou fazer uma dieta, perder 5 quilos em um mês e desistir da minha dieta. Já não dá certo, porque uma alimentação saudável é pro resto da vida. Por que você tem a pressão boa? Porque você tem hábitos de vida saudável. Mas eu não sei se eu tenho um controle alimentar saudável, não, viu? Não, assim, porque eu não me alimento de 3 em 3 horas, por exemplo. Eu almoço 1 hora, às 13 horas, mais ou menos, a média. E eu vou me alimentar pouco, mais 10 horas da noite, 22 horas. Passa esse tempo todo aí sem comer nada. Sem comer nada. Aí já é complicado. Mas quando vai comer, come muito ou come pouco? Até que nem tanto. Nem tanto, né? Mas tem uma alimentação variada com fruta, verdura, salada. Isso aí já é uma boa. Não precisa, não é uma regra você ter que comer de 3 em 3 horas. A gente faz isso porque facilita para pessoas que sentem muita fome. Pessoas que têm muito apetite, se ela comer agora e demorar 6 horas para comer, quando ela for comer, ela quer comer a casa toda. Aí, se ela comer de 3 em 3 horas, ela consegue controlar a alimentação. Mas se você é uma pessoa que não consegue por conta da rotina e só quer fazer 3 refeições no dia, não tem problema. O ideal é que nessas refeições elas sejam variadas, com carboidrato, proteína, mas também vitaminas. Então, a gente precisa dos minerais e das vitaminas. E elas só estão presentes nas frutas e verduras. Olha, eu tenho que ter muito cuidado nas proteínas, né? E reduzir os carboidratos. Isso.
Tem que... Assim, não posso eliminar, mas tenho que controlar mais. Pão, macarrão, arroz. A tapioca que eu adoro, mas meu Deus, não pode, só uma vezinha. Eu também gosto. Todo dia eu como uma tapioca, com ovo e queijo e um cafezinho com leite. Olha, café com leite foi a melhor parte. Mas aí, todo dia uma tapioca não tem problema? Não tem problema, mas na quantidade ideal. Não precisa também ser uma tamanho família, né? Tem que ser adequada. Tá certo. E tudo isso, de certa forma, as pessoas se envolvem nas redes sociais e buscam essas informações quando deveria, de fato, buscar uma profissional, né? Isso é o que a gente até brinca um pouquinho. Se você está doente, você procura um médico. Se você quer um processo, procura um advogado. Tá com dor de dente, procura um nutricionista. Mas se você quer uma dieta... Às vezes você não procura nutricionista, você vai girando para outros profissionais, para a rede social, para a dieta da moda, sendo que se você procurar um nutricionista, você vai ter uma facilidade e um resultado mais eficaz no seu processo de emagrecimento. Muito bem. Eu estou conversando com a doutora Thaís Mello, ela que é nutricionista, é professora universitária e abrilhanta o nosso programa de hoje falando sobre como combater a desinformação nutricional nas redes sociais. Vou preparar um cafezinho, eu acho que está na linha da dieta da nossa convidada. Doutora, beber água. Água alimenta? Água não alimenta, mas água ela hidrata. E você precisa. Principalmente agora que está chegando aí o carnaval, né? Aí e tem que beber muita água, isso, né? Porque vamos começar agora, né, doutora? Isso, por favor. E um cafezinho? Sempre muito bom. Um cafezinho é muito bom. E café é uma coisa que não tem calorias. Se você bebe sem açúcar, ele ajuda até no emagrecimento. Vou tomar mais café. Com leite. Gente, estou conversando aqui com essa maravilhosa nutricionista, doutora Thaís Mello, aqui no programa Café com Leite. E se você quer conhecer um pouco mais sobre como combater os cuidados que você deve ter aí nas redes sociais, é só ficar ligado no programa Café com Leite. E no próximo bloco tem muito mais. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado aí pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom lhe manter bem informado aqui com os nossos convidados. E hoje a nutricionista e professora universitária, doutora Thaís Mello, fala sobre como combater a desinformação nutricional nas redes sociais. Nos engrandece com suas informações, diga-se de passagem, de extrema relevância para você que é fã número 0, não é nem 0, das redes sociais, né? Seja fã do programa Café com Leite, que aqui sim você fica muito bem informado e você tem informações consistentes e, diga-se de passagem, não são fake news. Vou pedir a permissão aqui à doutora Thaís para lhe mostrar aqui, ó, o Café com Leite em revista. Que nona legal. edição. Linda essa revista, viu, doutora? Olha, tem tantas matérias aqui interessantes, inclusive tem uma matéria muito interessante, eu não sei se você conhece esse rapaz, vou falar o nome dele aqui. Aqui tem matérias de saúde e educação, até de nutrição também, sabe? Tem alguma matéria aqui de nutrição aqui, mas eu tenho que procurar aqui um rapaz aqui, ele escreveu sobre como resolver problemas no seu voo, sabe? Você conhece esse rapaz? Conheço demais. Mostra ele aqui para ver se Que ele... bonitão, Olha, hein? doutora, eu não acho, eu não vi beleza aqui, mas a senhora precisa de fato ir a um oftalmologista, né? Brincadeiras à parte, mandar um abraço aqui para o doutor Clerson, é assim? Clerson Nunes. Esse é o cara, né? Mandar um abraço para ele que está acompanhando o programa Café com Leite. Doutora, ele escreveu uma matéria aqui e eu tomei conhecimento que ele não lhe deu essa revista. Portanto, eu separei essa revista aqui para a senhora, tá bom? Que bom. Isso aqui é seu. Obrigada. Sua, viu?
Gente, se você quer seu exemplar, é grátis. Foi feita para você com muito carinho, com muito amor. Tem muita matéria instrutiva e construtiva para você. Pega o seu exemplar na rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte. Para você que reside fora, mande uma mensagem para as nossas redes sociais e nós enviamos para você sem nenhum custo, tá bom? É a 9ª edição do Café com Leite em Revista e já estamos preparando a 10ª edição. A capa já está pronta, maravilhosa. A produção proibiu, eu ia mostrar aqui, mas a produção proibiu de mostrar a 10ª edição. Mas em breve você verá aqui. Doutora, as publicações nas redes sociais, é comum elas ganharem mais visibilidade porque estão nas mãos das pessoas, né? Estão ali diretamente ligada. Ligou o celular. Outro dia eu disse, eu ia passando em frente a uma casa que estava sendo construída, várias casas dessas que são vendidas financiadas pela instituição financeira, e quando eu passei, digo, eu vou olhar essa casa. Eu saí, eu andei 100, 200 metros, começou a chegar mensagem para mim de que eu não pedi para ver casa, eu não quero casa, e de outros lugares, sabe, me atacando assim. Então, assim, é fácil a visualização e na linha do emagrecimento, dos cuidados com a saúde, não é diferente, né? Ou seja, isso também acontece, né? Isso, e é muita informação que chega para o telespectador, né? Aquela pessoa lá que está nas redes sociais. Então, você fica meio que susceptível a esse tanto de informação. Então, você tem que ser mais crítico quando for ler uma informação. Hoje é muito fácil chegar, principalmente a assuntos polêmicos. Eu vejo muito nas redes sociais, assim, tal alimento cura isso, tal alimento não é bom por conta disso. Recentemente, uma pessoa me mandou uma publicação que era assim, não coma mais cuscuz, porque cuscuz é transgênico. Aí tem lá a informaçãozinha no cuscuz, né? Aí, mas o alimento transgênico, ele foi uma industrialização, porque se você não tivesse o alimento transgênico, você não ia ter nem alimento para alimentar a população. Ia ficar todo mundo morrendo de fome, né? Porque isso é para facilitar a indústria para produzir mais. Então, você tem que ter cuidado nessas informações. Também na questão do açúcar. O pessoal quer trocar o açúcar normal por o açúcar demerara porque tem mais nutrientes. Se você vai buscar nutriente no açúcar, tá errado, né? Você tem que buscar nas frutas. Olha só, né? E açúcar, engraçado, né? Outro dia eu conversando com um médico aqui, outro assunto, e tocamos nesse assunto, e ele disse, Leite, olha, tire da sua vida sal e açúcar. Né? Então, eu disse, mas por que você lembra que na época dos índios não tinha sal, não tinha açúcar, e eles viviam muito bem, né? Eu digo, mas eles viviam muitos anos, né? Tem que analisar, né? Eles viviam muitos anos, eu né? concordo com esse amigo seu aí, em parte. Dá para retirar o açúcar? Até dá, porque a gente tem muitos alimentos que têm açúcar sem ser de adição, né? Que o açúcar de mesa é um açúcar que você pode adicionar nos outros alimentos. O açúcar do pão já é o açúcar dele próprio. O sal eu já não concordo, porque nós precisamos do sal. Principalmente o sal de hoje em dia, que é um sal iodado, que é um sal que contém iodo. Porque a deficiência de iodo pode causar uma doença que a gente chama de bócio. Não sei se você já viu aquelas pessoas que têm o pescoço um pouquinho inchado. A gente tem duas glândulas aqui, que é a T3 e a T4, que para elas funcionarem corretamente, elas precisam de iodo. E aí a indústria foi lá e colocou o iodo no sal. Por quê? Porque ele é mais barato, né? Hoje em dia qualquer pessoa consegue comprar o sal. Mas o iodo, ele está presente principalmente nos alimentos de origem marítima, que é peixe, sardinha, atum, só que aí alguns alimentos são mais caros para a população. Mas você falou uma coisa certa, né? Antigamente as pessoas não tinham muita doenças porque elas morriam mais cedo. E morriam principalmente das doenças... Não dava nem tempo a adoecer. Não dava nem tempo a gente ter as doenças que tem hoje, né? Que é as doenças crônicas, diabetes, hipertensão. Morriam porque pegavam uma gripe, não tinha vacina. Aí já morria, né? Então não é uma comparação muito justa. Doutora, dentro do contexto das redes sociais, como é fácil a visualização e o acesso também, eu até recentemente, agora no mês de dezembro, com o advento da aprovação da reforma tributária, porque eu sou contador e eu leio assim um pouquinho sobre o assunto, eu recebi tanta informação dos clientes, tanto pedido, olha, vê se isso é correto, vê se aquilo é correto, e eu vi assim, 70% de mentira.
Eu li a lei, eu sabia, 70% era mentira, mas o cara promete, olha, vai chover, você vai ganhar dinheiro, você não vai mais pagar imposto e você vai enricar. Aí eu gosto dessa notícia. Essa daqui, olha, seus tributos vão aumentar em 30% em média as empresas de serviço. Esses advogados, nutricionistas, médicos, contadores, todos vão pagar mais nos próximos 5 anos, viu? Que a reforma tributária diz. Aqui é uma informação verídica, aqui não é fake. Mas as pessoas gostam dessa aqui. Que é essa fake. Daqui diz que você vai angariar mais clientes, que você vai enricar, que você não vai pagar menos imposto. As pessoas gostam dessa e essa daqui é o que faz sucesso, né? Isso acontece também na nutrição. As pessoas gostam de informações rápidas e de dietas rápidas também. Eu não sei se acho que você já viu tanto pelo o número, né, que você lê também. Existem dieta da roça, dieta da carne, dieta do ovo, dieta da sopa, então vários tipos de dieta. Mas ninguém quer mudar realmente seu plano alimentar total. Não quer se sujeitar, né? E acredita só naquelas informações ali, muitas vezes, na maioria fake news, que vai muitas vezes... Porque, doutora, uma dieta sem embasamento legal ou sem uma informação sustentável dita na internet, não vai me surtir o efeito. Não vai. Né? E aí, o problema de muita gente é isso. E onde é que eu vou buscar informação agora, né? E aí, porque eu recebo várias informações, mas como é que eu vou identificar se uma informação é verdadeira e se uma informação é falsa? Por meio da leitura, né? Mas hoje muita gente não quer ler realmente artigo, baixar uma publicação, só quer estar nas redes sociais, que é um videozinho rápido. Mas aí eu vou dar de dica aqui para os seus telespectadores. Nós, hoje no Brasil, a gente tem um guia alimentar da população brasileira desde 2014, mas muita gente nem conhece, muita gente nem baixa. E lá nesse guia ele explica como deve ser sua alimentação. Lá tem 10 passos para uma alimentação saudável, que ele vai explicando. Um dos seus passos é introduzir sempre alimentos in natura e minimamente processados nas suas refeições. Que alimentos são esses? Frutas, verduras e minimamente processados. Aqueles alimentos que só passaram por um processo básico, tipo moagem, divisão, tipo arroz, feijão, eles são minimamente processados e eles são alimentos saudáveis. E o que a gente deve fazer? Reduzir os alimentos ultraprocessados, que aí é os salgadinhos, o miojo, aqueles alimentos que é mais fácil da gente preparar. Os chilitos também. É impressionante, né? Mas esse é mais fácil. Enfim, tudo que tem sabor não pode. O que é gostoso não pode. E o que não é gostoso... é o que deve, né? Mas eu considero frutas gostosas, você não acha? Não, tá certo. Mas eu digo assim... Mas é comum, por exemplo, um sanduíche bonito, daquele grandão assim, bem na placa, bem... dá água na boca. É porque a gente tem muitos alimentos, né, ultra palatáveis, né? Muito açúcar, muito sódio, muito sal. O que eu gosto de falar para os meus seguidores, porque eu também estou nas redes sociais, viu? Eu também divulgo informação. Pronto, mas aí você divulga uma informação embasada na ciência. Porque você tem fundamento para isso, né? E aí o que eu gosto de passar? Eu gosto de passar algumas receitinhas para os meus seguidores e, tipo, associar dessa alimentação mais saudável e gostosa. Então, você que gosta de um hambúrguer, gosta? Não. Não gosta de hambúrguer? Não, eu como eventualmente, mas não sou fã, não. Mas tem gente que gosta muito. Aí o que eu peço? Faz a carne, compra uma carne moída, mas que não tem muita gordura, e faz seu próprio hambúrguer. Compra um pão, não tem problema a gente comer um pão de hambúrguer do mercado, você mesmo pode preparar. E o que você pode fazer? Reduzir nos molhos e colocar só a carne, o ovo, um queijo, um ketchup, e você consegue fazer seu alimento na sua própria casa. E fica gostoso, né? Fica gostoso. Mas aí eu acho bom comprar, esse é o problema. E diante dessa situação, por exemplo, as suas informações são sustentáveis e são embasadas em análise e estudos científicos, né? Isso. Mas tem muitos mitos ainda nas redes sociais, não tem? Tem muitos mitos e até a própria ciência, ela vai se descobrindo aos poucos. Por exemplo, antigamente falava que não podia comer a gordura do ovo, que era a gordura da gema, né? Hoje já fala que é saudável. Então, a gente vai também descobrindo as coisas que vão acontecendo. Então, a informação, ela vai mudando às vezes também. É como eu te falei no intervalo, viu?
Eu cresci sabendo que eu só podia comer um ovo por semana. Isso. Eu só tinha dinheiro para comprar ovo. Aí só podia um por semana. Aí o resto podia comer carne, mas eu não tinha dinheiro para comer carne. Aí agora eu inverso. Eu posso comer uma carne, mas é para comer ovo. Aí eu tô comendo tanto ovo que eu já tô com medo de pôr ovo. Mas também não pode exagerar. Nem no alimento saudável você pode exagerar também. Mas em relação à carne, você está correto. Realmente não se deve comer carne vermelha mais de 2 vezes por semana. Porque a gente tem uma quantidade que deve consumir de gordura saturada. E quando a gente come muita carne vermelha, a gente come muita gordura saturada. Aí, então, mas ela é necessária, né? ela a carne vermelha. você tem que a sua consumir porque relevância, tem né? proteína, tem vitamina B12. Então, 2 vezes, 3 vezes por semana não tem problema. Aí você vai intercalando com frango, peixe. Gosta de peixe? Gosto, O adoro. filé de tilápia também é uma boa opção. Eu gosto é com espinho, que é pra ficar furando assim, arrancando assim. Por qualquer peixe né? que Mas você... o filé é maravilhoso. Mas é muito bom. Também Mais tem... carne branca, né? Isso, porque também tem muito... Tem proteína e o peixe em especial tem o ômega 3. Não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. Que também ajuda Que também aí... é febre na internet. Isso, aí. ajuda na proteção do Alzheimer, o ômega 3, na ajuda no colesterol, mas não é tipo assim, eu consumi aquele suplemento. O ideal é que realmente você tenha os alimentos fontes daquelas vitaminas. Aquelas pílulazinhas, né? Isso, tem gente que acorda de manhã e já toma 10 cápsulas de vitaminas. Não sabe nem se precisa realmente, se tem a deficiência. É como a vitamina D, é tão fácil ali no sol, No né? O sol, pessoal vai mas ninguém quer, né? tomar remédio para... mas não... Infelizmente. Mas são essas informações que vêm. E agora, um detalhe. Como eu vou descobrir se essa informação é consistente ou não? Eu acho que essa é a pior parte. Isso na verdade, é difícil até para o profissional, entendeu? Então, você tem que ficar atento em quem você vai seguir. Você tem que ser seletivo nas redes sociais, igual você é na sua vida, Mas né? eu sou seletivo só para aquela pessoa que tem muitos seguidores, eu sigo também. né? Então, Assim, nem né? sempre o número de seu seguidor é confiável. Uma forma de você confiar é sabendo da formação daquela pessoa. Por exemplo, é um influenciador que só cresceu nas redes sociais, mas não tem nenhuma formação, não faz curso, não se especializa, então você deve desconfiar. Agora, se é um profissional que já foi formado, tem uma graduação, você vê que esse profissional está fazendo curso, então você tem mais uma confiança. Eu, lá na contabilidade, às vezes os meninos chegam lá e registram um filmezinho, fazem um videozinho de uma informação consistente, baseada na lei. Eu vou lá e falo, tal. Aí eu vou verificar, eles me mostram depois as visualizações mínimas. Aí outro dia ele trouxe um texto para mim, disse, lê esse texto, e eu não entendi. Palavras que eu nunca vi essa palavra. Meu filho, o que é isso aqui, homem? E eles, leia o que tem aí e deixa comigo. E filmou, e eu li. Olha, era tanta visualização, gente. Era impressionante. Eu digo, mas me diga uma coisa, não tem nada aqui. Não tem nada. O que é essa informação? Não, é a linguagem jovem. São as palavras que os jovens hoje utilizam. Mas eu quero saber qual é o conteúdo que eu falei aqui, né? Mas aí eu falo algo embasado na lei, que é sobre isso aqui, ou dentro da contabilidade, ou do próprio direito envolvendo a contabilidade. Mas aí a visualização, enfim, são detalhes, né? Vamos para o próximo bloco? Vamos. Mais um cafezinho, uma água? Uma água. É agora. Ela é professora universitária, ela é nutricionista. Eu converso com a doutora Thaís Mello aqui no programa Café com Leite. Eu vou preparar aquele cafezinho delicioso. Nutricionista tem que beber água, tem que desidratar bastante também, né? Isso, a gente tem que beber no mínimo 2 litros de água no dia. No mínimo. Tem dia que eu faço isso, tem dias. Doutora, mais um cafezinho, por favor. Gente, combater a desinformação nutricional nas redes sociais é o nosso tema de hoje. E a minha convidada, a doutora Thaís Mello, é a nossa convidada. Ela que é nutricionista e que é professora da Uninasal aqui em Juazeiro do Norte, da nossa querida Lívia, que sempre nos proporciona pessoas inteligentes e importantes para vir aqui no nosso programa. Muito obrigado, Lívia. Tomar um cafezinho? Daqui a pouquinho a gente volta.
Esse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje aprendendo cada vez mais aqui com a doutora Thaís Mello, falando sobre, né, a desinformação nas redes sociais, né, como combater, o que fazer para desacreditar nas informações dos fake news tão citados, aí, tão falados aí nas mídias locais e nacionais, e os cuidados, acima de tudo, com a nossa saúde, né? Afinal de contas, nós, quando falamos em nutrição, em cuidados com a alimentação, nós estamos falando da nossa saúde, os cuidados que nós devemos ter, né? Iniciativas voltadas para as informações que não são consistentes, mas eu não sei, nas redes sociais, me causam risco de vida, como eu citei aqui, por exemplo, pode me levar a situações delicadas porque eu vou ingerir, né? Isso é um perigo, principalmente agora na geração da IA, que é a inteligência artificial. Não sei se você já ouviu falar, mas tem pessoas que querem gerar plano alimentar até do chat GPT, né? Vai lá, chat, faz um plano alimentar para mim, né? Já ouvi mesmo, já ouvi. Isso, e aí eu não recordo bem qual é o nome da substância, mas teve uma reportagem que eu li de uma pessoa que pediu para o chat fazer lá uma indicação, eu não sei se foi de um medicamento ou se foi de um suplemento, e aí ela ingeriu esse suplemento e acabou parando no hospital, porque era uma substância que não podia. Então você tem que ter cuidado em relação a isso. Então se há alguma coisa relacionada à sua saúde, procure o profissional e não as redes sociais. As redes sociais, eu sou fã de pessoas. Eu sou fã. As redes sociais, não resta dúvida que eu sou advogado, doutora, e quando eu vou peticionar, eu pego ali os meus códigos. Maria, eu acho que os advogados que estão ouvindo isso não sabem mais nem o que é isso. O livro, assim, Código Civil, Código Penal, eu acho que nem sabem mais o que é isso. Mas assim, quando eu vou folhear artigo A, B, C, artigo X, Y, Z, aí eu estudo. Depois é que eu vou para as redes sociais, eu vou olhar se esse negócio está atualizado ou não, para eu não me ferrar desse negócio. Mas assim, o fato de ser palpável, de você tocar, de você, sabe, lá na frente aí faz menção ao artigo 3º. Ora, você está lá no 500 e alguma coisa, faz artigo 22º, aí você volta lá, de repente você descer aquilo tudo, vai procurar. No livro eu já volto aqui e já olho. Bem fácil. Bom, para mim, né? Mas não resta dúvida que com isso eu vou lá e vou confirmar se esses artigos estão em dias e tal. A nutrição, nos cuidados com a saúde, com a alimentação, não é diferente, né? Ou seja, não é aquilo que está escrito que vai me engrandecer ou me fazer emagrecer fácil, né? Na verdade você tem que ter muito cuidado. A gente tem livros também da nutrição, um deles é o Krause, que é um livro muito bom a respeito da alimentação e nutrição, mas também a gente tem as ferramentas, né, eletrônicas. Por exemplo, hoje eu faço dieta, mas eu uso um aplicativo. Antigamente não era assim, antigamente você tinha que calcular a dieta de cada paciente, né? E aí nas redes sociais você não pode buscar dieta nas redes sociais, porque uma dieta que serviu para você não vai servir para mim. É igual um medicamento. É igual um medicamento. Na consulta nutricional, a primeira coisa que a gente faz antes de calcular uma dieta é verificar peso e altura. E o peso e a altura de todo mundo não é igual. Para um homem, geralmente ele vai consumir mais calorias do que para uma mulher. Então, geralmente, casais que se alimentam junto, vocês não podem fazer as mesmas quantidades, porque geralmente o homem tem um gasto energético maior, a mulher tem um gasto energético menor. E é impressionante, quando a gente vê um casal assim, com uma formatação, de repente o garotinho, a garotinha parece que vai copiando, é a mesma coisa, né? É verdade. Mas tem que ter cuidado. A dieta não é da pessoa, é da família, né? Isso, a dieta é da família, é verdade. Então, você tem que ter cuidado quando você vai buscar essa informação nas redes sociais. Então, eu quero fazer uma dieta, eu vou ver essa blogueira que tem aquele corpo muito bonito e eu quero o corpo igual dela. Então, eu vou fazer a mesma dieta dela? Não pode, porque ela tem um estilo diferente do seu. Então, pode estar associada à idade, à doença também. Então, isso é um risco. Muito bem. A senhora falou na questão de vai lá no aplicativo e faz esses cálculos. Lógico, isso aí é a tecnologia que veio para ajudar, para contribuir no processo, né? Que é natural isso. Mas assim, se houver uma divergência muito
grande lhe chama a atenção, né? Por exemplo, eu vou criar aqui situações hipotéticas, eu não sou nutricionista, mas você pega meu peso e minha medida e faz lá um cálculo nesse seu aplicativo lá, e daqui eu tenho que me alimentar com mais, digamos assim, massa, né? É o carboidrato, né? Então, tem uma coisa errada. Então não adianta você só usar o aplicativo, você tem que ter o conhecimento para poder usar o aplicativo. Então, falta muito isso. Então, você tem que ter o conhecimento para saber utilizar o conhecimento. Lá na hora que você vai calcular uma dieta, você tem que colocar o nível de atividade daquela pessoa. Se ela é uma pessoa que passa o dia sentada, ela tem um nível de atividade X. Se é um jogador de futebol que corre muito, já tem um nível de atividade Y. Aí você vai para as redes sociais. Eu, que passo o dia aqui trabalhando no escritório, vou me comparar a uma pessoa que ela trabalha como jogador de futebol, ou trabalha como corredor, né? Um corredor profissional. Eu posso fazer as mesmas calorias que aquela pessoa está fazendo? Não posso, porque senão vai dar errado. É só subir o horto todo dia, doutor. Eu vejo o povo subindo o horto 6 horas, deixa o carro ali. Esses dias uma amiga minha me chamou para subir, mas não deu não. Não deu não, né? Doutora, esse processo que você falou aí da questão do cuidado, meu organismo não é igual ao seu. Eu não falaria nem homem, mulher, mas eu falaria de homem para homem. Independente dessa questão de eu ser mais sedentário e aquela pessoa ser mais esportista. Mas o meu peso é o mesmo, a minha vida normal, minha vida natural é igual a dele e tal. Apenas ele pratica futebol e eu sou sedentário aqui na mesa. Eu posso tomar a mesma coisinha dele lá, o que ele está tomando, fazer a mesma dietazinha dele lá, porque eu quero ficar forte igual a ele. Não pode. Porque esse povo de academia, doutora, aqui tem um braço, tem uns que não passam, esse paletó aqui não vai nada, por isso que o meu é molinho, fraquinho assim. Mas aquelas pessoas que são muito fortes, fortes, né? Musculoso. Não sei, eu acho isso meio estranho, não. Pela formação da pessoa, sabe? Às vezes um jovem excessivamente musculoso. Tá? Então, a primeira coisa que você perguntou, uma pessoa, ela tem a mesma idade, a mesma rotina, muda uma coisa ou outra. Podem fazer a mesma dieta? Não, porque a gente tem uma coisa chamada de taxa metabólica basal, que todo mundo tem e é diferente. Você pode ter você pode ser gêmeo com a outra pessoa, mas essa taxa metabólica, ela muda, que é a quantidade de energia que você precisa só para você estar parado aqui, só para sobreviver. Então, isso aí já muda. Em relação a outros suplementos que quem faz musculação usa, também a gente não pode se comparar. Principalmente porque tem alguns treinadores, né, alguns fisiculturistas, que eles não usam só suplemento, mas também usam outras substâncias, que é no caso os hormônios. Não sei se você já ouviu falar, a gente tem muito na musculação. Mas isso também é preocupante. Por quê? O hormônio que eu produzo, que você produz, ele vai agir diretamente no órgão que ele é para agir. Quando eu faço o uso desse hormônio de forma exógena, ele vai agir em outras partes do meu corpo. Por exemplo, a gente tem a testosterona, que o homem produz. Quando geralmente se eu produzo no meu próprio corpo, ela vai agir lá na produção de síntese muscular, para eu ter músculo. Quando eu vou usar aquela testosterona de forma exógena, que foi uma coisa ali produzida artificialmente, ela pode agir no meu músculo e eu ficar grandona, mas também ela pode ir lá e agir no meu cabelo e fazer com que meu cabelo caia. Pode ir lá e agir no meu coração e fazer com que o músculo do meu coração cresça e você ter um infarto. Então, ela vai agindo em várias outras partes. Por isso que é um perigo esse uso de hormônios de forma exógena no nosso corpo. Aí eu volto. Sem o acompanhamento de um profissional. Né? Eu posso até usar a mesma coisa que ele, porque né? tem pessoas até que precisam de usar hormônio. Aí a gente já entra aí na parte da medicina do endocrinologista. Então, tem gente que tem essa necessidade, principalmente devido à idade, porque a avançar da idade você vai diminuindo seus hormônios. Então, tem mulher que precisa, tem homem que precisa, mas tem que ser acompanhado.
Doutora, a anamnese para começar um trabalho desse é muito delicada, né? Isso, a gente tem que... É a primeira coisa que a gente faz quando o paciente ele chega no consultório, é descobrir os hábitos de vida. Hoje, quando o paciente chega no meu consultório, a primeira consulta ela dura 1 hora. Não tem como. Os retornos é mais rápido, meia hora, porque a gente vai identificar todo aquele perfil do paciente. Eu perguntar até como é a sua função intestinal, eu preciso saber para montar seu plano alimentar. O horário que você dorme, o horário que você acorda, sua rotina do trabalho. E quanto mais informação eu tiver, eu faço um plano alimentar mais assertivo para você. Diferente que quando você pega um plano alimentar de rede social, que lá tem, coma isso, mas você não consegue se adequar à sua rotina. Quando você vai para um nutricionista, ele consegue adequar aquela alimentação na sua rotina. Muito bem, doutora. Gente, eu estou conversando aqui com a doutora Thaís Mello no programa Café com Leite, falando sobre os cuidados que nós devemos ter na nossa vida, na nossa alimentação, no processo de nutrição, né? Como combater a desinformação nutricional nas redes sociais. E a doutora veio abrilhantar aqui o nosso programa com muita maestria sobre o assunto. Um assunto que eu diria que nos chama muita atenção e que nos provocaria a continuarmos essa nossa conversa durante mais algum tempo. Mas eu preciso fazer um intervalo para lhe oferecer mais um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho? A gente já volta. Sim. E você, fique ligado. O nosso intervalo é só o tempo do cafezinho e da água mineral São Geraldo e dá tempo você ler uma matéria do Café com Leite da revista. Dá tempo não, viu? É rapidinho. Eu já volto. Deliciei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, mas agora eu quero agradecer a doutora por esse momento. Doutora, muito obrigado pela aula, viu? Que bom. É sempre... eu acho que um bate-papo como esse aqui, ele é mais construtivo do que as informações instadas lá na rede social, que você ainda tem que peneirar, né? Tem que lapidar para saber. E aqui nós temos informações consistentes e seguras, né? Muito obrigado. Viu? Obrigada também por estar aqui. É muito bom, principalmente, trazer essa informação e conscientizar, né, mais as pessoas a respeito da alimentação. Um assunto tão importante que hoje em dia está bem em alta. Muito obrigado e volto mais vezes para lhe oferecer meu café, tá bom? Obrigada. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mandar um abraço para a Lívia, que é do marketing lá da Unassal. Lívia é sempre parceira, né, do programa Café com Leite. Doutor Clerson. Doutor Clerson também, advogado. É especialista em direito do consumidor, né? Já esteve aqui comigo, viu? Gente muito boa. Escreveu uma matéria nessa revista aí, doutor. Foi, eu vou ler hoje. Boa, né? Um abraço para ele e um abraço também para Raimundo Gonçalves, lá na Rua José de Oliveira, no bairro Pirajá, sempre assistindo o programa. Seu Raimundo, muito obrigado, viu? Muito obrigado, continue ligado no Café com Leite. Maria e seu esposo Luciano, no bairro Triângulo. Fernanda Melo, no ateliê Casa Artense, no Crato. Ligado aqui no nosso programa. Mandar também um abraço para a dona Socorro, tia de Luiz, sítio Riacho do Meio, em Missão Velha. Eu tenho que mandar também um abraço para Luiz, né? Só mandar para a dona Socorro, aí Luiz vai ficar com raiva. Jesualdo, no centro de Caririaçu. Jesualdo está sempre ligado no programa e liga para mim com frequência. Pedro e Emanuel, no mercado do Pirajá. E todos vocês que acompanham o programa Café com Leite, um beijo carinhoso. Muito obrigado pela sua audiência e fique ligado na programação da TV Café com Leite, TV Verde Vale e também da TV Cariri. E eu vou ficando por aqui com mais uma edição do programa Café com Leite. E lembre-se que de segunda a sexta-feira nós estamos a nível regional e aos domingos às 23 horas na TV Meio Norte você assiste em nível nacional o programa Café com Leite. Em nome da minha produção, fica aqui o nosso abraço e os nossos agradecimentos pela sua audiência. Beijo a todos, fiquem com Deus